partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Uno Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando, com muita alegria em nossos corações, mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. Então já anota no seu caderno, no seu celular, deixa um recadinho para entrar conosco nesse horário, nesse dia, e acompanhar esse programa tão bonito que há tantos anos a irmã vem nos trazendo tanto ensinamento a caminhar um pouquinho mais com Jesus. Eu sou Caio Ismael e estou aqui mais uma vez como apresentador convidado. Gostaria de agradecer essa oportunidade à FEAL por estar aqui aprendendo enquanto faço essa pequena introdução do tema, uma leitura durante o programa. Então, é muita alegria mesmo, porque ao mesmo tempo estou aprendendo com os comentários trazidos pela irmã, a irmã Eliana, comunicadora desse programa, que há tanto tempo vem contribuindo com a gente. Então, gostaria de agradecer também à irmã, que é a presidente, a fundadora da casinha aqui em Campinas, Valinhos, a casa a qual eu pertenço, faço parte com muita alegria. E vamos caminhando com Jesus, né? A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível mandar perguntas, dúvidas, comentários, sugestões de temas também para o WhatsApp. Anota aí, 11 99643 3827. E também nós estamos nas diversas redes sociais, no YouTube, não deixe de compartilhar, de deixar seu joinha, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais que hoje em dia a gente tanto utiliza. E também não deixe de enviar esse programa para os seus amigos, para aqueles que você acha que de alguma forma esse tema que será trazido hoje possa tocar o coração. E falando do tema, hoje a irmã vai trazer um pouco para nós sobre fé e esperança. Tema bem profundo, né? Então, com esse tema em mãos, vamos ver o que a irmã pode nos trazer, vai nos trazer sobre esse tema, com muita esperança de aprender um pouco mais hoje e desenvolver essa fé em nós. Irmã, boa tarde. A graça de Deus, a beleza, a bondade divina em meio às tempestades sociais, humanas, nas quais estamos mergulhados. Boa tarde, caminhando com Jesus, até Jesus. Será que o nosso tempo de hoje tem muita diferença do tempo em que ele viveu, em que ele esteve, Roma dominando toda aquela parte da Judéia, invasões, ocupações? Será que está tão diferente assim? Guerras, perdas de entes queridos e amados, doenças, enfermidades, fome. Nós vamos vendo que os séculos vão passando, 20 séculos se foram. E nós ainda continuamos nesta grande jornada de dores. Por quê? Se nós olharmos somente de fora, sem compreendermos as leis que definem os movimentos da história humana, as leis eternas que definem, que só foram reveladas, que o Cristo disse, não é? Quando saiu do planeta, antes do sacrifício da cruz, que enviaria o Paráclito, que enviaria aquele que nos advogaria, o advogado, o vocado, aquele que traria-nos a palavra de tudo que ele disse de uma outra forma. Ele não viria em pessoa, ele viria em palavras, em verbo. Terceira revelação. A maravilhoso corpo doutrinário que nós chamamos Espiritismo, ou Livro dos Espíritos, ou seja, dos Santos Espíritos de Deus. Um grande pensador, nosso querido Allan Kardec, e a sua capacidade de perguntar, indagar, de reunir perguntas. E no pequeno ali apartamento da Rua dos Mártires, em Paris, quarto quarteirão, e batendo na parede, né? Sim.
O Espírito de verdade traz, então, esse terceiro momento em que nós podemos colocar todo esse cenário de dor, de laceração e perda de valores, não é? Quantos de nós perdidos aí nos valores, sem saber por que reencarnamos? E aqui, em que fim reencarnamos? Perdemos o objetivo, perdemos a objetividade reencarnatória, porque não acreditamos na reencarnação. Essa cultura vai avançando. Com a graça do bom Deus, ela permeia toda a cultura oriental. Mas aqui no Ocidente, nós dominados, porque a nossa cultura ameríndia, ela foi toda dissolvida, né, pela invasão europeia e pelo eurocentrismo. E nós nos perdemos dessas verdades mais profundas da vida com os elementos da terra e da natureza e do mundo espiritual como cotidianos de nossa vida. Não há um lar que não tenha vivido experiências, um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um filho que não tenha visto espíritos na soleira da porta, que não fale brincando quando criança com espíritos. Mas tudo isso ficou oculto como uma cultura à margem, como uma cultura proibida praticamente, tanto pela cultura laica, né, que se apropria do cristianismo primitivo, das primeiras eras cristãs, em que Jesus transfigurava-se no Monte Tabor com os profetas da antiguidade, mostrando que a vida continua, que, né, ele pergunta a Nicodemos, né? Tu és conhecedor da lei, não sabes que o homem nasce de novo, da água e do espírito? Ou seja, a matéria e o espírito que habita a matéria. Sempre repito isso que um estudioso da Torá nos informou, que são inúmeros os apontamentos na Torá, que é a base do texto judaico que fala das reencarnações. Aliás, de profetas. Quem dizem que eu sou Elias? Pensa, Jesus pergunta isso a Pedro. Ou seja, era tão corriqueiro falar das reencarnações, mas tudo isso fica oculto nas sombras do mundo e, de repente, isso se transforma em misticismo condenatório, né? Ou condenativo, ou, perdão, uma sensibilidade que é natural, que é humana, que existe desde sempre, é transformada em um misticismo formalista e condenado. Caça às bruxas. A Idade Média foi muito doloroso nesse sentido. Veio o iluminismo com a sua razão maravilhosa, mas também expurgou o que não é pego pelas mãos, pelo tato, e retirou a transcendência, a esperança humana. Tudo isso ficou lá no terreno teológico, não no terreno científico. Mas o que é o homem sem esperança? O que é o homem sem fé? Essas duas virtudes teologais são complementares. Paulo escreve de todas as três, que a terceira é a caridade ou o amor. A mais excelente é a caridade. Que adianta eu falar a língua dos anjos? Que adianta eu saber tudo? Que se eu não tiver amor, serei como o sino, né, que rebate, mas que alguém tem que tocar, não terei vida própria, serei imóvel. Não criarei obras, nem sonidos, nem cantigas, nem, sabe, a beleza da vida. Esses são nossos cumprimentos a você, fiel. Fundação Espírita André Luiz. E as casas André Luiz, memoráveis casas André Luiz, que nos apoiaram aí nessa campanha que temos feito, de conhecer onde Kardec escreveu a grande obra da codificação, um pequeno apartamento da Rua dos Mártires, em Paris. Uma campanha linda que nós lançamos, deixamos no correio, a terceira carta, no correio francês, pedindo para que se tombe aquele espaço onde foi criada essa doutrina, a terceira revelação. Num pequeno, como Cristo nasceu numa pequena gruta em Belém, ali foi uma pequenina gruta onde o Espírito de verdade fez nascer a doutrina, que nos dá razão e raciocínio para que a fé seja raciocinada. E falamos então de uma esperança raciocinada. É ter esperança num futuro que nunca acontece. Por que o formalismo toma as religiosidades? Eu vou ao templo e oro e cumpro alguns deveres para com o templo e volto para a vida vazio, oco, sem Deus.
desesperado e doloroso e sem valor e sem ética, sem respeito, enfim, não praticam as virtudes. O cristianismo deixou de estar no homem, na pai, na mãe, no lar. Não é? Mas nós estamos aqui para acordar tudo isso, para falar sobre tudo isso, para chamar a sua atenção, para você olhar para tudo isto. Então, escolhemos aqui alguma coisa bem bonita, uma coisa bem linda, de nosso querido, que diz: quem pode ter conceitos corretos sobre o presente sem conhecer o futuro? Raman. É um pensador muito bonito, a gente separou para falar com vocês um pouquinho. Ele fala da esperança e da fé, no que nós chamamos da contradição, a promessa do reino que não aconteceu ainda, que dá lá na Torá, né? O Messias enviado que traria a paz, que realizaria, tudo adiado lá para o amanhã, e o aqui, e o agora. E então ficamos expostos a toda sorte de preconceitos, de ideologias, aprisionados em um ser que se transforma em ter coisas. E de repente eu entro no espiritualismo, dentro do espiritismo, dentro da fé cristã, no catolicismo, ou qualquer religiosidade, tenho poder. Poder da citação, o poder da leitura, o poder disso, o poder daquilo. É impressionante como nós somos reimidas, tocamos tudo e empedramos tudo, né? Reimidas, né? Morreu porque não podia se alimentar, porque tudo que ele tocava virava ouro, pedra, e pedra não alimenta, não nos alimenta, né? Calvino diz uma coisa muito bonita, aquele grande reformador. Crer significa, na realidade, transpor fronteiras, transcender, estar em êxodo. E aí vamos falar de um sentimento maravilhoso que nós trazemos de outras vidas, que é o sentimento exodal. Nós fugimos, chamamos de melancolia. E a gente foge da melancolia. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou quieta. Isso é melancolia. É uma saudade do reino. Algo em mim que o almoço não satisfaz, a janta, a família. Pode ser o momento mais lindo, o terno mais bonito, a roupa mais bonita, a festa mais perfeita. Mas eu estou em êxodo. O que é o êxodo? O sentimento exodal é a busca do reino, é a busca, né, da Canaã sonhada, do retorno, do encontro com este futuro maravilhoso. Esse futuro maravilhoso, então, se chama esperança. E alguém já conjugou, né? Tornou esperança não uma substância, um substantivo abstrato, mas sim um verbo, esperançar. É verdade, é lindo, eu posso esperançar, tu podes esperançar, nós esperançamos, vós esperança, posso esperançar, eu esperançarei, quer dizer, a esperança já é o futuro, mas eu farei da esperança que é o futuro, um futuro maior ainda. Eu posso conjugar o verbo, mas se eu não viver essa conjugação, ela não me alimentará. Então eu terei náuseas, eu terei angústia, eu ficarei doente, eu seria uma pessoa mísera, sabe? No sentido de uma pequeneza, de uma avareza sem fim com os meus relacionamentos humanos. Ah, boa tarde, nem cumprimentei. Você, Regina, querida, que está aí. Ah, uma prece linda envolva a nossa querida Guiomar, e que todo esse movimento de amor que ela representa, e toda a diretoria da Fundação Espírito André Luiz, das Casas André Luiz, há muito amor, porque é a esperança viva, aquela profissão de fé, né? O tema hoje é a fé e a esperança se dando as mãos. A fé em quem? Onde? No quê? Na minha própria força? Tão somente, mas ela escapa de mim, eu adoeço, mas a fé em quem? Em Deus. Mas eu nunca vi, eu não sei, então eu tenho a fé em Cristo mais perto, a fé no meu anjo guardião mais perto ainda, e então começo a entender que existe um mundo invisível, indevassável, que eu ainda não conheço, que eu proponho a me conhecer, e que é o mundo de Deus, que não cabe no ter,
no sentido do ter, vejam, no sentido do ter coisas, porque eu posso ter fé. Também não joguemos o verbo ter lá fora, como se fosse, sabe, o mal dos males, né? Não façamos oposição de ter e ser. Eu quero ter ser, ou tecer, né? Com S, não com C de casa, né? E tecer é tecer algo, fiar, etc. Não, eu quero ter o ser. Eu tenho em mim Deus, eu quero ter Deus. Não sou Deus. Se eu falar que o ter se opõe ao ser e eu falar que eu sou Deus, não, eu tenho Deus, eu possuo Deus. Como um bordado em minhas mãos, os cabelos que me cobrem a cabeça, a pele que me cobre, né, os músculos e os ossos e me protegem, a minha casinha onde eu habito enquanto espírito. Não vamos também desfigurar o verbo ter. A gente fica opondo, né? Ah, é a ideologia do ter, sim, mas é ter coisas, mas eu quero ter fé, eu quero ter esperança. Senhor, dá-me. A gente pede, dá-me esperança, Senhor, porque eu estou desesperançado. Dá-me fé, Senhor, para que eu possa ter forças para seguir a minha jornada, passar por meus problemas, superar minhas enfermidades. Então não jogue fora o verbo ter, só não o aplique na somatória de roupas, vestidos, aparências, aí é outra coisa. Aí o combate é a sua vaidade, não tem nada a ver com ser nem ter. Aliás, tenho vaidade, posso jogá-la fora e posso transformar essa força da beleza em beleza espiritual. Quero ser bela espiritualmente, eu quero ser reconhecida pelas minhas vestes espirituais, não pelas minhas vestes externas. Meu caráter, minha bondade, minha solidez de caráter, minha dedicação, minha caridade. É lindo, não é? Então é disso que Calvino está falando aqui para nós. Crer significa, na realidade, transpor fronteiras, transcender, estar em êxodo. Lembra Êxodo, o filme Êxodo? É o povo andando em direção a Canaã. Então vamos andar na direção dos nossos sonhos? Vamos caminhar na direção deles e realizá-los? Eu tenho, sabe, de repente ele aparece realizado. A gente não pode ficar medindo, sabe, os passos dados. 10 quilômetros de caminho e eu encontro a Canaã. Por isso que fala que andaram 40 anos. Não foi, não é? Porque se você medir a distância de onde eles estavam no Egito até onde eles foram, né? Acho que não dá nem um dia de andamento, mas ou alguns dias, talvez. Eu me lembro da contagem, que era bem, né? Tem um estudioso que faz essa contagem, é bem legal. Porque você lê aquilo lá, né? Nossa, 40 anos no deserto andando, mas o lugar é perto. Ele quer dizer que é uma vida inteira. Esse número não é por acaso, sabe? Ele é para dar a densidade do que é uma travessia em busca de Deus dentro de nós. Esse sentimento exodal é o êxodo, é a busca do reino, da Canaã sonhada, dentro de nosso deserto, dentro de nossa escravatura à ideologia vigente, ao ter somente dinheiro, roupas de marca, tênis não sei o que, sapato não sei de que jeito, sabe? É naquela caixinha quadradinha que eu sou criado. Não me vejo nu ao vento. Tão bonito, não? Um poeta falou isto uma vez, não me lembro quem direito. Mas de tal forma que a realidade opressiva não é subestimada nem superestimada. Eu posso dizer que a realidade é ótima, excelente, quando não é? Ou dizer que, sabe, eu superestimo ou subestimo. Não, é o que é, com simplicidade. A morte é a morte, a corrupção é a corrupção, tá vendo? Podridão é podridão, ela mal cheira. O Calvino fala, né? Ele vem desenvolvendo esse raciocínio tão bonito, não é? Um outro pensador também que eu gosto muito, esse eu gosto muito, faz tempo que eu estou querendo trazer para você, que é Kierkegaard, que fala da franqueza, da ousadia. A sua esperança se torna paixão pelo possível, isso é Kierkegaard. Pensa, a minha esperança é a minha paixão, meu amor pelo que é possível. Não é pelo impossível, né?
É muito lindo. É uma definição maravilhosa, porque pode agora ser paixão por aquilo que se tornou possível. E o que que é possível para mim? A esperança. Olha que coisa bonita. Então a fé é a paixão pela esperança, o amor pela esperança. Ela move a minha esperança. Maravilhoso, não? Que pensamento lindo, não é? Pode agora ser paixão por aquilo que se tornou possível. Assim, pela esperança se realiza o que chamamos, né, a, a extensão, né, a magna alma dentro do meu próprio ser. A fé reconhece esse futuro amplo, limpo e livre que vem de Cristo e nos inflama de esperança. A fé une o ser humano a Cristo. É a fé que nos une a nossa humanidade ao princípio crístico. Ele é o exemplo. Olho para ele e caminho. Preciso ter ele como tela no meu quarto, em mim, na minha camiseta que eu visto, sabe? A gente precisa, quando aqueles cristãos tão bonitos do evangelismo e do catolicismo, lembra? Juventude cristã, pastoral da terra. Sabe, aí em cima ali, eu convivi há alguns anos, né, na minha juventude, com o Pedro Casaldáliga, que fez aquela igreja do povo, pegou um tronco de árvore e fez a mesa de onde ele punha a hóstia, o corpo do Cristo, trouxe o Cristo para dentro daquela população rural, para os indígenas à volta, lá no centro do Brasil. Que bonito trabalho, que grandeza foram o tempo que passamos ali. 40, fazem 40, vamos fazer mais de 40 anos. Mas agora me veio a noite estrelada, o Rio Araguaia, nossa, coisa linda. Vivíamos em esperança, profunda esperança, né? É isto. Se faltar a esperança, né, por mais que falemos de fé, né, ou da fé de forma genial, eloquente, podemos estar certos de que não temos nenhuma. Olha que linda. A esperança nada mais é do que a espera das coisas que está nas mãos do tamanho da convicção que a fé me dá. Não é lindo? Dentro das promessas do reino, dentro das promessas trazidas pelo Cristo do reino de Deus. A fé está convencida que Deus é verdade. Veja, será que para você Deus é verdade? Será que em você Deus é verdade? Será que você já lidou com essa imagem divina dentro de você? Deus, 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 onde está? Eu vou separar. Eu fiz um grupo de questões sobre Deus. Deus 1, 2, 3. Até por isso que eu trouxe esse texto hoje, porque eu tinha prometido no programa passado falar de um conto de Tolstói, mas achei imaturo demais trazer aqui. A gente precisa passar, pelo menos, pelas virtudes teologais, pensar sobre elas, para que a gente entenda Tolstói. E eu entenda não é entender com a mente, é de sentir Tolstói e o sapateiro que buscava Deus e não o encontrava. E como Tolstói transforma a esperança em um sentimento real, nas alegrias que eu posso proporcionar ao meu próximo. Não é dentro de mim, é no meu relacionamento com o meu próximo, é do que eu realizo com o outro. A fé tem certeza, né, de Deus como nosso Pai, e a esperança espera que Ele sempre se mostrará como tal a nós. A fé está persuadida de que nos é dada a vida eterna. A esperança espera que ela um dia nos será manifestada. A fé é o fundamento sobre o qual descansa a esperança. Ai, que bonitinho. Isso é Calvino falando. Não é lindo? A fé, a esperança descansa sobre a fé. Então, primeiro a fé, é a esperança e caridade. É lindo. Mas, ao mesmo tempo, nossa fraca fé, para não desfalecer pelo cansaço, deve ser sustentada e conservada, a fim de que pacientemente esperemos e aguardemos pela esperança. Então, ela descansa também a esperança. Olha que bonito.
A esperança renova e vivifica a fé sempre de novo e cuida para que sempre de novo se levante mais forte. É o texto de Calvino no Instituto 3.242. A esperança, a fé é o primeiro, é o né? A prioridade. A esperança detém esse primado. Né? Fé sem esperança, elas são como se fosse cara e coroa, as duas moedas. Enfim, queridos, creio que avancei bastante já na nossa fala. Vamos ler um pequeno texto maravilhoso, mas que nos traz, assim, para essa realidade descrita por Calvino, essa realidade descrita por Kierkegaard. A semana que vem, vamos ver se eu, no próximo encontro, vamos ver se eu consigo trazer a teologia dele. É muito linda, é assim, sabe, a paixão por aquilo que se torna possível. É uma coisa linda. É possível, são possibilidades, amar a possibilidade. A gente só ama o que retém, o que controla. Amo a esperança, amo esperar. Aí entra a ciência da paz, a paciência, ciência da paz, para que eu consiga esperar de forma forte, trabalhosa, sabe? Sem entrar em angústia, depressão e achar que eu sou o último dos seres. Né? Quem acha que é o último está querendo ser o primeiro, não é? Porque, na verdade, o último está olhando lá para o primeiro, com inveja do primeiro, né? Mas o primeiro é o último de uma fila que já sumiu lá na frente. Isso é esperança. Simples assim. Até já, grande abraço, Fiel. Grande abraço, fã desta magnífica rede. Vamos orar por ela, sustentá-la, levar adiante, ficar sócio. Não adianta, 10 reaisinhos, 5, não importa. O mar é feito de gotas. Não fique com vergonha de depositar pouquinho. Nós temos uma campanha em nossa rede, eu acho que, nossa, acho que quase um tanto de pessoas boas, não vou falar aqui para. Mas cada uma dá 10, e aí? Sabe, dá para fazer tanta coisa. Antes dava 5. Tivemos um tempo, muitos anos atrás, que fizemos campanha de R$ 1. Mas era muita gente dando, aquilo juntava aquele montão de R$ 1 que dá para fazer tanta coisa. Porque é o coração do dar, é a convicção e a fé de que aquilo vai se multiplicar e se multiplica. Quando Jesus levanta as mãos com, né, 5 pãezinhos e 2 peixinhos e ora para aquela multidão de 5 homens, sem contar mulheres e crianças, como alimentá-las, e o cesto não parava de sair. Meu Deus, meu Deus. Esse é o testemunho nosso, já vivemos isso em nossa instituição inúmeras vezes. Ainda vamos falar disso. Beijos, até já. Irmã, então, vou aproveitar essa brecha que a senhora deixou, falando para que as pessoas se associem à TV Mundo Maior, aos amigos da Boa Nova. Então, vamos deixar aqui o telefone para aqueles nossos irmãos que queiram fazer parte dessa rede dos amigos da Boa Nova. Pode entrar em contato pelo telefone 11 972510272, é o WhatsApp, ou também pelo fixo 11 24 58 32 14. Como a irmã disse, pode se associar, contribuir mensalmente com um valor que seja R$ 1, 5, 10, com aquele valor que toque o coração, que é possível, né? E não deixe de fazer parte, de convidar amigos também para fazer parte dessa rede. Quando você se associa, você vai receber alguns descontos de produtos, descontos para alguns eventos da própria Fundação André Luiz. Então não deixe de participar. E também, aproveitando para falar do portal mundomaior.com.br. Lá você pode acessar os diversos conteúdos da TV e da rádio, os programas e dos mais diversos, mesmo os mais diversos temas sempre relacionados ao espiritismo. Então não deixe também de acompanhar, e por lá também é possível fazer a doação. E, como a irmã disse, então vamos ao texto que foi escolhido hoje para leitura, né, pela nossa querida irmã, que tem o título Confie Sempre, que é pela autora espiritual Meimei,
e psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Vamos à leitura, então, e começa assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. E essa frase é forte, né? Crê e batalha. Crê e batalha. E aí essa frase agora tem tudo a ver com o que a irmã trouxe. Esforça-te no bem e espera com paciência, né? A irmã trouxe para a gente a esperança nada mais é, foi uma frase que a irmã trouxe do outro autor, e esperança nada mais é do que a espera das coisas que a fé lhe dá. Tudo a ver com essa frase, esforça-te no bem e espera com paciência. E essa paciência, como é difícil ter. Depois, se a irmã puder até falar um pouquinho mais, porque às vezes a gente parece que tem fé, parece que tem esperança, mas a paciência às vezes falta. Passa, e o texto continua, né? Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus. Olha que interessante, em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Que forte isso, né? O maior infortúnio é sofrer a privação da fé, não ter fé. E aí, como viver sem fé, né? É isso que o texto nos diz, como prosseguir vivendo sem fé. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Entretanto, Meimei fecha. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Texto de Meimei, nosso querido Francisco Xavier. E, irmã, realmente a paciência, se a senhora puder falar um pouquinho mais como ter paciência, como juntar a paciência nesse tripé, né? Fé, esperança e paciência. É difícil ter a paciência, né? Às vezes me falta mesmo. E deixar aqui minha gratidão a todos, realmente a minha alegria de fazer parte, de estar aqui aprendendo. Abraço a todos que nos acompanham, que estão assistindo o programa e que espero mesmo que esse programa nos ajude a alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Uma boa tarde, irmã, dando continuidade com a fala e com a breve oração no final. Boa tarde a todos. Nós vamos chegando ao final desse encontro tão maravilhoso, com esse tema tão profundo, porque muitos de nós nos perdemos, né? As três virtudes teologais maravilhosas, fé, esperança e caridade, né? Que ela seja assim um programa, que esse encontro de hoje seja um programa que tira você de você mesmo e de pensar em você mesmo, mas pense em Deus, em Cristo, porque isso é fé, é sair de si, né? Nós transformamos o nosso ser em ter, mas o ter, ele precisa estar secundado, como a gente falou agora há pouquinho, né, das virtudes teologais. A esperança e a fé, lembra, descansa, né? A fé descansa na esperança, a esperança descansa na fé. Nós precisamos pensar, sentir, primeiro dialogar com essas. Como anda? Como vai minha fé? Será que eu tenho fé? Não. Será que eu tenho? Quem sou eu? Tão bonita, Nariel, minha filha, fez um programa há anos com a leitura do Yoshua, que eram as projeções de nossa casa, chamado Quem Sou Eu? Título do programa, né? Antigo, acho que até já no podcast da Fundação Espírita André Luiz. A importância de você localizar o seu ser, para que você se conheça como beleza e bondade e grandeza.
A paciência, Caio, que você pediu, né? Que você diz que às vezes não tem, eu acho que quase sempre não tenho paciência. Não é nem às vezes, é quase sempre, né? Porque é a ciência da paz, não é? E a gente tem pressa. A fé move, inclusive, a gente nessa busca da esperança, e a esperança como uma descansa na outra, como elas são chaves, né, da mesma moeda. Jesus ficou muito impaciente com os vendedores do templo, né, dos que, né, expulsou os vendilhões do templo, dizendo: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Algumas vezes nós ficamos em busca de fórmulas, de receitas, como quem vai num médico. A doutrina espírita não é um consultório que pode te dar uma equação para você resolver o que é a nossa impaciência, o que é a nossa intolerância, o nosso espírito colérico reencarnando. Outrora, se não obedecessem a nós, né, ditadores, queremos ser obedecidos. Agora eu digo, tenho fé, e aí ela não funciona. Ela se perde dentro de mim. Eu chamo isso de impaciência. Eu dou vários nomes para isso: depressão, angústia. Sim, nós estamos num século em que os nomes escondem a nossa verdade, a nossa covardia moral de olharmos de frente e ver os nossos limites. Ó Deus, dá-me força para ver a mim mesmo, para viver em verdade, para que eu possa superar, porque eu só posso superar algo se eu encontrar esse algo dentro de mim, não está lá fora. O espírito colérico não dá cólera, o corpo não tem cólera, o corpo não tem impaciência, o corpo não tem nenhum vício. Ele é puro, ele é pura natureza criada por Deus. Se eu observar meu corpo e viver nele mesmo, eu verei a imensa paciência do coração. Eu estou com 70 anos, pacientemente meu coração bate. Pensando aqui na minha idade. Quero chegar nos 90, quero que o meu coração continue pacientemente, os meus ossos pacientemente sustentem meu corpo, mesmo com os desgastes que a gente tem por né, caminho aí que a gente escolheu. E não nos tratamos a contento para uma vida longa. Enfim, tudo está na nossa responsabilidade, não é? Esse corpo está no Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo não dá cólera ao espírito, o espírito é que é colérico e usa a força do corpo para bater, para, né, extrapolar, para o som da voz para falar, etc. Então, nós vamos finalizando o nosso programa. Então, eu vou reler esses princípios aqui, porque eu vi que são importantes demais. E o Caio Ismael, volta e nos escute, volta, copia isto com muita importância, é muito importante esse momento. Uma contradição, a fé e a esperança. Mas eu preciso convocar a fé no meu ser. Eu preciso trazer a esperança como uma notícia para mim mesmo. A esperança existe. A fé também, né? Nós temos aí uma cultura da negatividade, da morbidez, né? A gente não aguenta ver nossos defeitos, a gente se resume. Ah, eu sou colérico, pronto, o mundo acaba. A gente tem um mito da perfeição, a gente quer ser anjo na terra. Não vamos nunca, né? Desse jeito a gente não vai chegar nunca, porque a gente vai vestindo máscara sobre máscara, compondo formatos que não são reais e sempre angustiados, né? Crer significa, na realidade, transpor fronteiras, nós falamos, tá vendo? Transcender, estar em êxodo, sai dessa terra onde você está dentro de uma escravatura ideológica que você deve assim, a ser, outro, desse jeito ou daquele outro. Sabe, a gente precisa ser profundamente impaciente com a nossa estultícia, né? A gente é estulto, então fique paciente com isso, com a sua estultícia, né? A gente precisa ser profundamente indignante e indignado,
sabe? Com o nosso, vamos dizer, ah, preguiça de vencer a nós mesmos, de olhar para nós mesmos. A impaciência é excelente, Caio. Não critique tanto a impaciência. Né? É impaz. É a ciência da paz dentro de nós que não existe ainda. Mas eu tenho que localizar que ela não existe. Eu preciso trabalhar por ela e até cultivá-la, porque é ela que me faz correr atrás né, do trem perdido. Ou até correr e pegar o próximo trem para alcançar aquele lá que se foi. Enfim, a impaciência também. Se você olhar uma água correndo, um rio correndo, você vai dizer que ele é impaciente. E uma corredeira, então? Quanta impaciência! É um lago. Então a gente tem mitos, ideologias prontas sobre as coisas e não vemos a beleza de todas as coisas. Deus ficou impaciente com Adão e Eva, já expulsou do paraíso. Nem expulsou, né? O anjo, foi o anjo que foi dar o sinal para ele. Ainda fala, construirão, e Deus disse, construirão um paraíso muito mais feliz. Então, a nossa questão hoje aqui, se faltar a esperança, por mais que falemos de fé, de forma genial, eloquente, até impaciente, podemos estar certos de que não temos nenhuma. Isso afirmou Calvino. A esperança nada mais é do que a espera das coisas que, conforme a convicção da fé, foram por Deus realmente prometidas. Então, Kai, a nossa paz, vamos dizer, está nessa fé, nessa crença. É saber o que Deus prometeu. Será que cada um de nós sabe a promessa de Deus? E ter paciência para ter paciência. Né? Eu estou impaciente hoje, por quê? Porque eu quero ser paciente. É um caminho. Não jogue fora nada, sabe? Amar menos, amar mais, sabe? Assim a fé está convencida de que Deus, olha que lindo, a fé é totalmente a fé. É verdade, é veraz, é um fato. Será que Deus para vocês é um fato? Para mim, ela é um fato. E a esperança espera que Ele, Deus, a seu tempo, revele sua verdade. Mas aí temos que esperar. Tem, como é que chama? Eliseu, né? O profeta que fala, Senhor, ama-me em dobro. Pensa um profeta que fala, Senhor, o seu amor por mim é bom, mas eu quero mais amor, Senhor. Estou impaciente aqui porque o Senhor precisa me amar. E a história do... eu sempre conto essa história porque é muito linda mesmo, né? Mas depois eu conto outra hora de um outro profeta, Balaão, né? Que bateu no burrinho para ele andar, chicoteou, desceu, bateu de novo, e o burrinho não saiu do lugar. Aí o anjo aparece, Balaão, o seu burrinho está me ouvindo, porque ali à frente tinha um abismo. Balaão não conseguia ouvir o anjo. Nós somos esse Balaão aí, esse profeta que não escuta os anjos. Boa tarde. Vamos orar hoje então, pedindo que Deus se nos revele, que Deus esteja em nós, ó Deus, ó Pai, Senhor de toda a vida, da minha vida, os cabelos que eu possuo, as mãos, a minha inteligência. Senhor, dá-me compreensão que nada em mim é mal. O que existe em mim são compartimentos inacabados, um castelo que ainda falta terminar. Mas lá no centro do castelo da minha alma, dizia Teresa d'Ávila, há um limpidíssimo cristal que é Deus. E quando eu preciso, eu vou lá e oro e ajoelho-me. Impacientemente, Teresa d'Ávila andou, fundou tantos templos que, assim, atônita com o número de templos que ela fundou, masculinos e femininos, mas 40 e poucos, 50, uma coisa assim. Agora não me lembro exatamente, eu lembro que eu escrevi, falei, meu Deus, tenho a impetuosidade de um rio que avança célere ao seu destino marinho, é o mar. Não vamos nos dar esse presente e buscar Deus com essa força para a frente?
Que esta fé habite o seu ser, o meu ser, nosso ser, habite a terra, porque, como eu abri a fala de hoje, né, através da inspiração espiritual, vivemos um tempo em que a fé é o remédio, é o medicamento do desespero, porque a fé espera, é esperança. Desespero cíclico do século 20 e 21 é porque não tem mais fé. Se não tiver fé, não tem esperança. Até o encontro que vem, com todo amor que pode caber em nós, e o espírito de servir que nos habita, que faz-nos estar aqui. Fiel, um beijo no coração de todos vocês, Casas André Luiz. Até a semana que vem, caminhando com Jesus até Jesus. Ismael, gratidão pela presença e por oportunizar esse pequeno colóquio. Abraços a todos. E a vocês, fãs queridos, audiência dessa comunicação, desse ide e pregai virtual do século XXI, do futuro. Chegamos já. Muitos de nós já sentem que chegou. Abraços. Você acompanhou Caminhando com Jesus